Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Pai, nós te louvamos por essa manhã em especial, por esse dia. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom, ó Deus querido, poder celebrar o teu nome e honrar o Senhor, ó Deus. Continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Que essa palavra, ó Deus querido, possa entrar no coração dos teus filhos, assim como ela alcançou o meu coração de uma forma especial. Senhor Jesus querido, repreende todo ladrão da palavra, Senhor, repreende, ó Deus, não deixa que os teus filhos venham se distrair, Senhor, não deixa que eles venham ficar dispersos, mas que a tua Shekinah continue envolvendo este lugar, como ela sim está. Eu lhe peço, Deus, e os corações estão aí, Senhor, prontos, assim como Samuel disse, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Pai querido, nós estamos aqui prontos para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se assente. Antes de começar a ministrar, eu quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão, amém? Uma manhã muito especial, e dizer que na próxima terça-feira, nós iremos celebrar a vida da pastora, amém? Eu vou falar de novo, porque ela nem ouviu isso que eu estou falando, né? Na próxima terça-feira, nós vamos celebrar o aniversário da pastora, amém? Amém. Vai ter bolo da bendita doceria, eita coisa linda, né? Os ministérios estarão aqui honrando a vida da pastora, que é princípio de honra, Deus se agrada com honra. Então, na terça-feira nós estaremos aqui adorando a Deus pela vida dela, e eu quero te convidar para estar conosco, tá bom? O ano que vem, se Jesus não vier até lá, nós queremos fazer um aniversário diferente para ela, em um lugar, que ela vai completar o ano que vem 50 anos, então será uma festa bem especial. Aí, eu falo a idade porque ela não tem problema de idade, né? Não é o caso da irmã dela, ela não tem problema de idade. Então, mas nessa terça nós estaremos adorando a Deus aqui pela vida dela, aqui na igreja, e eu te convido para estar. Eu vou estar ministrando uma palavra aqui nessa terça-feira. Eu estava sentado ali e o Luiz olhou para mim e falou assim, e a palavra? Falei, está aqui. Ele sabe que eu não gosto que pergunta. Nem ele sabe, meus filhos sabem, eu não gosto que pergunta para mim o que eu vou pregar, o que eu vou falar, todos eles sabem, eu não gosto de falar nada, eu fico ruminando. Aí ele falou assim, prega do gigante. Eu falei, não, a palavra hoje vai ser bem especial também, e Deus colocou isso, floresceu no meu coração, eu quero estar ministrando. Mas eu vou orar a Deus, como estamos falando nesse tema, essa mensagem sobre os gigantes, ela é bem especial. Então, quem sabe, na terça-feira, o Senhor me autoriza a pregar ela ou não. Eu não sei, também não sei o que eu vou pregar na terça-feira. Hoje que eu ia estar refletindo sobre o que pregar, então, eu peço que os irmãos orem por mim, amém? No domingo que vem vai ser a nossa ceia. Dia 1º, quando cai na segunda-feira, fica meio que estranho, né? Porque hoje é dia 7 e dá a impressão que hoje que era para ser a ceia. Mas porque a ceia vai ser no domingo que vem, então vai ser praticamente na metade do mês já, né? Porque vai ser dia 14, então praticamente a metade do mês. Então parece meio estranho, mas é porque dia 1º foi segunda-feira e a nossa ceia, ela não é num dia especial, no número, mas ela é todo segundo domingo do mês. Então, todo segundo domingo do mês é a nossa ceia, tá bom? E vai estar conosco o pastor André Bueno, ele é de São Paulo, da Assembleia de Deus do Perus, um homem de Deus, então ele vai estar conosco, conforme estava naquela outra foto lá, amém? Bom, vamos lá. A palavra do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus nos deu um direcionamento ao longo desse ano. Eu já estou até orando a Deus para os direcionamentos do ano que vem. Eu falei assim, Jesus, até julho, faz florescer no meu coração
o projeto para o ano que vem. Então os irmãos me ajudem em oração para entender o plano e o propósito e o projeto de Deus para o ano que vem. E nesse mês, nós estamos trabalhando nesse salmo, que já foi falado, que na verdade é o mês, onde o inimigo cairá diante de mim, verei gigantes sendo derrubados pelo braço do Senhor. E o texto, ele é muito claro, ele diz no Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vale um amém? Diga para o seu irmão assim, tu não serás atingido. Desde a minha infância, era normal, hoje talvez até que não há tanto, mas eu lembro quando nós íamos fazer algumas visitas, até na casa de alguns irmãos, ou de pessoas que às vezes nem cristãos eram, mas eram católicos. Você entrava na casa deles e lá estava o salmo aberto, Salmo 91. A página estava até amarela, no Salmo 91. Porque este salmo, quando você vai estudar, fazer a interpretação deste salmo, ele nos dá lições muito preciosas. Só que nesse versículo em especial, diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu aprendo uma coisa muito importante que o Senhor está tentando expressar aqui nesse salmo. Há batalhas, nós entendemos, que Deus literalmente te chama para batalhar. Há guerras que literalmente o Senhor fala para mim e para você se posicionar como guerreiro, desembainhar a espada, lembrando que a espada é a palavra de Deus, e ir por fronte mesmo. Mas esse salmo está dizendo que há batalhas que Deus reserva para Ele. Para Ele. E nós temos que entender isso. Existem gigantes que não caem pela força do homem. E o texto está dizendo que existem gigantes que não vai cair talvez pela inteligência humana, por uma estratégia humana, bem organizada, bem, policiando bem. Não, a Bíblia está dizendo que vai existir gigantes que vai cair porque Deus decidiu entrar na guerra. Vale um amém? Eu queria que você entendesse claro isso nos seus corações. Porque quando Deus entra na batalha, meu irmão, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, vai se tornar inevitável para Ele. A serva do Senhor, ministrando louvor, falou desse momento muito difícil. Irmãos, não dependia deles, não dependia dos médicos, mas Deus entrou na batalha. O Salmo 91, ele é uma declaração de proteção, é verdade, mas o Salmo 91 é uma declaração também de vitória, não é só proteção. O salmista está dizendo assim: eu não apenas serei preservado, eu verei Deus derrubar aquilo que se levantou contra mim. Vai no amém? Repita comigo: eu não apenas serei preservado, eu verei Deus derrubar aquilo que se levantou contra mim. Amém? Então nós temos que entender o direcionamento do Senhor. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês nesta manhã é que o maior milagre não é lutar contra o gigante, mas o maior milagre, irmãos, que nós podemos viver, sabe qual é?
é ver Deus derrubando o gigante. Há diferenças aí nesse contexto. E eu quero pensar num texto muito precioso, lá em Êxodo, quando o Senhor vai dizer assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Porque, irmãos, Israel, o povo hebreu, estava saindo do Egito, e agora Israel, o povo hebreu, porque eles ainda não eram israelitas, mas se eu usar a expressão Israel, porque é o povo que se tornaria a nação de Israel quando eles se organizam, amém? Mas o povo de Israel agora, eles estavam encurralados. Por que encurralados? À frente o Mar Vermelho, na frente, e atrás de quem é que vinha? Exército de Faraó. Naquele momento, irmãos, não havia estratégia de guerra. Naquele momento não havia uma saída, não havia, irmãos. Naquele momento não havia força, havia desespero. Havia o coração de um povo olhando para o outro, talvez pensando: olha, foi bom enquanto nós vivemos até aqui, porque a morte é inevitável. Sabe o que eu vejo, irmãos? Para situações como essa, como o salmista está escrevendo, como esse texto de Êxodo, que diz que nessa peleja vocês não terão que pelejar, o Senhor vai pelejar por vós, e vós vos calareis. Eu entendo uma verdade, irmãos: às vezes Deus não está procurando soldados. Sério que eu vou falar? O que você está dizendo, pastor? É verdade. Às vezes Deus não está procurando soldados, às vezes Deus está procurando testemunhas. Amém? Deus está procurando também testemunhas. Há guerras, meu irmão, que Deus não quer que você use a espada, como eu falei já aqui nessa manhã. Às vezes Deus, há guerras que Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: confia. Confia. O cenário era à frente, o quê? O mar. Atrás, um exército com sangue nos olhos, porque todos os primogênitos deles haviam morrido, e muitos dos soldados primogênitos também morreram. Então você imagina o ambiente. E se tem uma coisa, quando um exército tem um propósito para destruir uma outra nação, ele se torna praticamente invencível, para mim e para você. Mas quando Deus, irmãos, entra na batalha, não existe o impossível para Ele. Ele simplesmente guerreia. Amém? Existem gigantes, meu irmão, que vai cair sem que você veja a batalha. Amém? Pastor, não estou entendendo nada. Vamos à palavra. O texto de Reis, 2 Reis, capítulo 19, e eu vou ler o verso número 35, parte dele diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Todos nós sabemos essa passagem. A Assíria havia cercado Jerusalém, Judá. Jerusalém estava cercada por um dos maiores generais, por um dos maiores guerreiros que existia na época, Senaqueribe. Foi um dos piores inimigos que afrontou a nação de Judá. Afrontou o povo de Deus. E Senaqueribe, ele era simplesmente o homem mais poderoso da face da terra daquela época. Era o homem mais temido naquela época. A Assíria, ela era conhecida por destruir cidades inteiras. A Assíria, ela era conhecida por humilhar os seus inimigos. A Assíria, ela era conhecida como uns guerreiros, soldados muito violentos. Não havia misericórdia, não havia complacência neles. Não, eles eram astutos e eram violentos.
Sabe o que eu olho para esse capítulo? Na verdade, desde o capítulo 18 também nós vamos ver. Os soldados assírios estavam sim, pelo lado de fora, cercando a cidade de Jerusalém, o reino de Judá. O reino de Israel já havia sido dominado já. Esse é o cenário para nós entendermos. Ou seja, por lado de fora, o exército da Síria, temido, invencível, havia conquistado tudo. E por lado de dentro havia o quê? No coração das pessoas? Medo. Medo, porque um dos oficiais de Senaqueribe foi até com o exército e começou a falar na própria língua de Judá, na própria língua, falando que eles iam conquistar e desafiando. Mas o que acontece? Algo extraordinário acontece. Por quê, irmãos? Porque enquanto, guarde isso, irmão, isso aqui é profético que Deus colocou no meu coração. Enquanto o povo dormia, Deus estava trabalhando. Vale um amém? Enquanto o povo dormia, Deus estava trabalhando. Quando amanheceu, quando o dia raiou, o que acontece? A guerra já havia sido vencida. A guerra já havia sido conquistada, mas o povo estava dormindo, porque existem batalhas que enquanto você está dormindo, Deus está pelejando por você. Deus está te dando vitória enquanto você dorme. O salmista vai dizer no Salmo de número 4, em paz me deito e repouso, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Talvez você tenha perdido noites de sono. Sabe o que o Senhor fala? Dorme. Dorme. O Senhor está esperando você descansar, porque quando você acordar, você já vai ver a mão forte do Senhor trabalhando e operando a vitória sobre a sua vida. O gigante que parecia invencível, Senaqueribe não estava apenas atacando Jerusalém, mas Senaqueribe também estava zombando de Deus, irmãos. O versículo 35 do capítulo 18 vai dizer assim: Senaqueribe com os seus oficiais dizendo: qual dos deuses das nações livrou a sua terra da minha mão? Em outras palavras, Senaqueribe estava querendo dizer: quem é o Deus de vocês para me impedir? O problema dele, irmãos, não era com Ezequias, mas agora o problema dele era com Deus. O que você tem passado, meu irmão, o inimigo tem te afrontado, essa batalha agora é de Deus. Porque quando o inimigo passa a se achar como Deus, quando o inimigo vê que Deus entra na batalha, o que acontece, irmãos? A dimensão da guerra vai mudar. E como já foi falado desde aqui o início da abertura do culto, os louvores, a palavra de abertura do culto, há uma glória de Deus aqui. Eu vejo pela fé Deus mudando ambientes aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo, quando toca naquilo que Deus protege, meu irmão, o inimigo vai descobrir que ele não está lutando contra você, mas ele está lutando contra Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele está lutando contra o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Então, a ordem de Deus para nós é: descansa. A ordem de Deus para nós é: confia. Sabe o que Ezequias fez? A estratégia de Ezequias, do rei Ezequias, ela é muito interessante e nos desafia a nos posicionar assim. Ezequias, se ele está sendo cercado por um exército indefensável,
Ele poderia talvez olhar para poucos exércitos que ele tinha e falava, vamos pensar numa estratégia aqui. Mas a primeira coisa que Ezequias faz, ele não pensa numa estratégia humana. O capítulo 19, versículo 14 vai dizer assim, Ezequias tomou as cartas das mãos dos mensageiros, leu-as e subiu à casa do Senhor. Sabe o que Ezequias fez? Ele pegou a ameaça, eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Ele pegou a ameaça que ele recebeu e trouxe no altar. Ele trouxe diante de Deus. Ele disse, ele abre a carta diante de Deus, ele diz, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como enfrentar esse guerreiro, eu não sei como enfrentar esse exército, mas o Senhor sabe. Começa a descansar em Deus. Por quê? Talvez você pode estar carregando cartas que deveriam ser trazidas no altar. Talvez você está carregando lutas que já deveriam ter sido apresentadas no altar. Talvez é um diagnóstico, talvez é um processo difícil que você esteja passando, talvez uma situação financeira, talvez conflitos familiares, talvez uma tristeza que tem dominado o seu coração, talvez portas que estão fechadas quando você precisa delas abertas. E eu lhe pergunto, está disposto a trazer isso diante do Senhor? Sabe por quê, irmãos? O texto vai nos ensinar que o que você coloca diante de Deus deixa de ser apenas uma preocupação sua, mas vai passar a ser o quê? Uma causa dos céus. Ah, irmão, para de passar noites em claro, pensando como vai fazer, pensando o que você vai fazer essa semana, como que você vai resolver esse problema. Para, a ordem de Deus é, confia no Senhor, porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer também, muito bem feito, irmãos, Deus sabe trabalhar nos bastidores, Deus sabe trabalhar quando eu e você não estamos vendo nada. O povo dormiu sem saber o que Deus estava fazendo, o povo descansou sem saber o que já estava acontecendo naquela noite, o povo nem ouviu os anjos do Senhor guerreando naquela guerra, o povo não ouviu o que o exército celestial, eles não presenciaram aquela batalha espiritual, porque lembra naquela outra passagem que aí o profeta Eliseu olha, fala quando Samaria havia sido cercada, e o moço do profeta estava desesperado, lá fora da cidade cercada, haviam leprosos que estavam por lá de fora, não podia ir, porque se fosse morria, não podia entrar, estavam lá. Aí, naquele momento, o moço desesperado, e simplesmente o profeta olha e fala, Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos do moço. Enquanto o exército estava lá fora, havia carros e cavaleiros, com suas lanças tudo prontas, só esperando. Mas nesse contexto aqui, nenhum deles viram essa cena. Eles estavam dormindo. E o que Deus quer fazer muitas das vezes em nossas vidas é isso. Ele quer que quando você acorda, você possa ver que o milagre já aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Deus não precisa de nossa presença para realizar a sua obra. Então descansa no Senhor. O salmista no Salmo 121 vai dizer, eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Meu irmão, eu e você dormimos, e como disse a nossa querida Andréia, né, dorme muito bem, o Caio, vira e mexe, ele está ali, às vezes publica umas histórias lá que é interessante do Toninho, e essa semana foi o máximo aquela foto.
Eles dormem muito bem também, tem sono pesado também os dois. Aí o Toninho acorda de madrugada, quando eles acordam de manhã, o Toninho está lá no meio deles, e eles lá tudo apertadinho no canto, ele lá, espaçoso no meio da cama. Mas essa semana, essa madrugada, o Toninho acordou, e eles acordaram e tiraram foto lá do Toninho, pronto, olhando para a cama, tipo assim, estou indo dormir no meio. É assim mesmo, dorme. Dorme. Descansa. Enquanto eu e você, às vezes podemos estar preocupados com o amanhã. Sabe o que é lindo no amanhã, irmãos? Sabe o que é interessante no amanhã? Às vezes você está preocupado com o amanhã, está preocupado com o que é essa semana, que você precisa de uma coisa. Sabe o que é lindo quando eu olho para o amanhã? É que Deus já está lá. Eu ainda tenho que estar em vida até amanhã. Porque se o coraçãozinho aqui vai parar hoje, eu não chego no amanhã. Mas Deus está lá no amanhã. Deus está lá, irmãos. E Ele está o quê? Batalhando por você. Quando Jerusalém acorda, quando o rei Ezequias acorda, o que acontece? 185 mil soldados mortos. O povo acorda, abre os portões, olha para fora, o que acontece? Soldados mortos. E sabe o que é lindo? Nenhuma espada foi levantada, nenhuma flecha foi lançada, nenhum guerreiro recebeu o quê? As honras. Não, eu fui lá e fiz um estrago, matei todos os 185 mil. Não, simplesmente soldados mortos. A glória de Deus. Porque há milagres, irmãos, que Deus faz de uma forma sobrenatural, em que Ele não quer dividir sua glória com ninguém. Com ninguém. É dele. É dele. E eu creio, pelo Espírito do Senhor, como Ele colocou essa palavra no meu coração, eu creio que essa semana você vai dormir, vai ter sono pesado, não vai ver o filho vindo para a cama, vai dormir, mas quando você acordar, quando seu filho acordar, quando sua casa acordar, vocês vão ver o quê? Milagre, em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja cercado, não por soldados assírios, mas por situações que têm tirado a sua paz, têm tirado o teu sono. Você olha para um lado, olha para o outro e só vê impossibilidades. Você olha para um lado e vê só ameaças. Mas Deus me trouxe aqui esta manhã com essa palavra, como já tem sido falado desde o início, para lhe dizer: o que está te cercando não determina o teu futuro. O que está te cercando não determina o teu futuro, mas o que te guarda é o que determina o teu futuro. Vale amém? É Deus que guarda a tua casa. Você está olhando talvez para o tamanho do exército que te cerca. Você está olhando talvez para essa situação difícil que você está enfrentando. Mas na verdade Deus está olhando para quê? Para o poder dele que te protege. E é por isso que o salmista está dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que é lindo nesse texto em especial também? É porque o salmista, ele não está descrevendo alguém que está com uma espada na mão lutando, mas o salmista está descrevendo que alguém que está assistindo Deus agir. Assiste Deus agindo por você, meu irmão. Fica lá, eita Deus lindo. Fica lá, é isso aí, Jeová, vai mesmo, vai com força, Jeová, vai com força. É isso mesmo, vai com força, Senhor. Assiste, irmãos, Deus guerreando por você. Porque o Senhor está dizendo que haverá momentos em que você não vai ver a batalha, mas você vai ver o quê? A vitória. Você vai ver o resultado dela. E o resultado qual foi?
185 mil soldados. 185 mil soldados. Não verá o anjo trabalhando, mas verá o quê? O gigante caído ao chão. Isso é muito lindo, irmãos. Nem todo gigante às vezes vai cair diante dos nossos olhos, como Davi viu Golias cair diante dos seus olhos. Simplesmente o dia vai amanhecer. Simplesmente você vai dormir. E simplesmente você vai perceber que Deus já fez tudo. Amém? Deus gosta, irmãos, de derrubar gigantes para que ninguém receba a sua glória, como eu já falei. Aí nós vamos lembrar do texto de Juízes capítulo 7, de Gideão, não é verdade? E eu estava, enquanto preparava esse esboço, eu comecei a refletir um pouco mais nesse texto. Por quê? A história vai nos dizer que eram 32 mil homens foram embora, depois 10 mil, e agora sobra 300. E agora ele vai guerrear contra 300. Por que Deus faz isso? Por que contra 300 só? E os 300 só faz o que o Deus diz para fazer? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O problema de Gideão não era a força dos midianitas. Não. Mas era o orgulho escondido no coração de Israel. E é por isso que Deus falou assim: é muito para mim. É muito, é muito, é muito. Só 300. Só assiste. Deus às vezes diminui o nosso exército porque Ele quer aumentar o nosso testemunho. Vale um amém? O maior gigante que Deus já derrotou, irmãos, eu penso, foi a morte. O apóstolo Paulo aos Colossenses vai dizer assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer assim, 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Na cruz, irmãos. Às vezes nós olhamos para a história, a impressão que tem é que havia um Cristo sendo derrotado. Mas o Calvário, na verdade, irmãos, foi uma emboscada que Deus fez para Satanás. Foi uma emboscada. Por quê? Porque ele triunfou sobre a morte. O adversário de nossas almas, Satanás, pensou que havia vencido. A morte achou que tivesse triunfado. Mas aquele que se assentou um trono, veio à terra como um homem, ele venceu a morte e hoje está assentado em um trono de glória, intercedendo por mim e por você. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscita. O maior gigante da humanidade caiu. Se Cristo, meus irmãos, pensa comigo, se Cristo venceu a morte, pensa nisso. Se Ele venceu a morte, nenhum gigante da sua vida é invencível. Nenhum gigante na sua vida é grande demais para Ele. Pode ser para você, pode ser para mim. Talvez os gigantes de hoje na minha vida, na sua vida, possa ser uma enfermidade, como já foi falado aqui. Pode ser talvez uma crise familiar, como já falei. Pode ser tantas coisas, poderíamos mapear tantas coisas aqui. Uma tristeza, uma angústia que você não sabe como, mas ela tem vindo. Mas o Salmo 91 promete o quê? Promete que Ele está com você. O Salmo 91, ele não vai prometer uma ausência de guerra. Não. Ele não está dizendo que eu e você não teremos batalha. Mas o Salmo 91 promete o quê? A presença dEle. E quando Deus está presente, meu irmão, o resultado da guerra já está decidido. Nós já sabemos. E eu quero terminar aqui esse último ponto da ministração da palavra do Senhor aos nossos corações, para nos trazer bastante reflexão sobre algo bem interessante que eu quero pensar com vocês nesta manhã. Há gigantes que vão cair quando você estiver louvando. Há gigantes que vão cair quando eu e você estiver louvando.
Voltando ao capítulo anterior sobre Senaqueribe, quando os soldados morrem, o que acontece? Senaqueribe volta para a Síria, e enquanto ele está na casa do seu Deus, 2 dos seus filhos foram lá, mataram ele, fugiram, e o seu outro filho governou a nação. Por quê? Porque Senaqueribe desafiou o Deus Todo-Poderoso. Mas segundo Crônicas, que é um texto que eu gosto muito, vai dizer algo interessante, vai dizer assim: e tendo tomado conselho com o povo, ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor, olha isso, e o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e das montanhas de Seir. Essa passagem ela é interessante porque algo interessante eu vejo aqui. O texto não diz que Deus agiu quando eles terminaram de cantar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus agiu quando o pastor deu a bênção apostólica. O texto não está dizendo que Deus agiu quando eles chegaram no campo de batalha. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que Deus agiu quando começaram a louvar. Guarde isso no seu coração. Quando eles começaram a louvar, o céu começou a se mover. Olha que lindo, irmãos. O céu começou a se mover no exato momento da adoração. A adoração agora começa a subir ao trono de Deus. A adoração agora começa a chegar com um aroma suave às narinas de Deus. E Deus fica todo feliz com a adoração. E quando Ele fica feliz com a minha adoração e a tua adoração, Ele começa a se mover. O cenário era desesperador, porque o rei Josafá, ele não sabia o que fazer. São 3 nações grandes, 3 nações, e acima de tudo, 3 nações em unidade, 3 nações com o mesmo objetivo. E o capítulo 20, o verso 2, vai dizer a informação que vai chegar para Josafá, o rei Josafá: grande multidão vem contra ti. Olha isso, irmãos, é uma grande multidão que vem contra ti. Não era um inimigo, não eram 2 inimigos, eram 3 nações que vinha contra o povo do Senhor: os moabitas, os amonitas e os meunitas. 3 nações fortes. Humanamente falando, meu irmão, era impossível, não havia possibilidade de vitória. Não havia. Josafá, só que Josafá, o rei Josafá, como Ezequias, que tem um bom posicionamento também com Deus, o rei Josafá, ele faz algo extraordinário. Ele não vai convocar os generais. Olha que interessante. Ele não vai. Se você está num confronto direto com nações, numa guerra, aonde o contato físico é o que vai determinar se você vai ser vencedor ou não, porque hoje as nossas guerras são guerras de drones, de bombas lançadas, de mísseis lançados. Mas nessa época não, meu irmão, era corpo a corpo. Essa era a estratégia. Mas Josafá, ele não vai convocar os generais. Primeira coisa que Josafá faz, ele convoca um jejum. Toda a nação. Só que o texto, quando ele recebe a notícia, olha, uma grande multidão vem contra ti, no versículo 3, vai dizer que Josafá, olha que lindo isso, irmãos. Lindo por quê? Porque eu sei que às vezes você tem medo. Eu também tenho medo. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá teve medo. O texto vai dizer, Josafá teve medo. Mas o que ele faz? Ele busca o Senhor.
O medo bateu a porta do coração da nação. O medo bateu a porta do líder maior. Mas o que ele faz? Ele vai responder com oração. Sabe por quê, irmãos? Até os homens de Deus sentem medo. É normal. A diferença é o que você está fazendo depois que você tem medo. O que você está fazendo depois que o medo bate a sua porta? Você murmura? Você fica indignado? Onde está Deus? Por que está acontecendo comigo? Porque, irmãos, sentir medo é humano, faz parte, dos sentimentos da humanidade. Mas fazer do medo um altar de decisão é que faz toda a diferença. Muitos estão fazendo um altar para o medo. Muitos têm levantado um altar para o desespero. Só que quando Deus vai responder, quando Josafá faz o jejum, é algo interessante. Olha o que Josafá vai responder. Lembra que eu falei de Êxodo? Deus vai responder a mesma coisa para Josafá. Ele diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Repita comigo: nesta peleja não terei que pelejar. Agora pensa bem, como assim? Existe guerra sem luta, irmãos? Existe batalha sem espada? Existe vitória sem combate? Sim. Quando Deus entra na batalha, sim. Quando Deus diz: essa batalha não é tua, dorme, descansa, aquieta o teu coração. Mas sabe o que Josafá faz? Porque eles vão em confronto, diferente do rei Ezequias. Eles dormiram, acordaram, quando abre os portões da cidade, 185 mil soldados. Aqui não, aqui eles têm que ir para o campo da batalha, eles se organizam. Mas sabe o que é interessante? Como eu falei, numa guerra onde o corpo, o contato físico é o que vai determinar a sua vitória, o que você faz? Você coloca os seus soldados mais preparados à frente. Mas sabe o que Josafá fez? Colocou os adoradores na frente e colocou o exército atrás. Olha que lindo. Parece loucura, irmãos. Aqui está o detalhe nessa história que é extraordinário, vai fazer toda a diferença. Josafá não coloca na frente quem? Os arqueiros, porque num contato de confronto era normal colocar os arqueiros na frente, os flecheiros, porque as suas flechas iam mais à frente, ia destruindo mais um pouco de soldado, para depois vir os outros. Não, ele não coloca também os cavaleiros, porque os cavalos eram mais bem preparados, mais velozes, eles poderiam, os próprios cavalos também, matar. Não, ele não coloca também a elite do exército do rei Josafá, não, ele coloca simplesmente adoradores. Ele olha para os adoradores e coloca. Você pode imaginar a cena? Atrás dele estava o exército, os adoradores na frente e o exército do rei Josafá atrás. Na frente estava o inimigo, as três nações, moabitas, amonitas e meunitas, três nações. E sabe o que acontece? Entre eles estava um exército, adoradores adorando a Deus. Parece loucura, irmãos, porque a lógica humana, a estratégia humana deve proteger quem? Protege os cantores, protege o cidadão, mas a lógica de Deus é: coloque os adoradores na linha de frente. Coisa linda. Coloque os adoradores na linha de frente. Por quê, irmãos? Porque Deus estava dizendo: essa batalha, ela não é física,
ela é espiritual e eu vou vencê-la. Mas a adoração tem que acontecer. Você sabe por que a adoração tinha que acontecer? Porque o louvor, ele muda a atmosfera do ambiente. O louvor muda a atmosfera da batalha. Olha para a sua casa, às vezes o ambiente está tenso, as pessoas aí, os líderes estão com medo, estão inseguros. E se você ficar no silêncio, esse medo vai aumentar, essa ansiedade vai aumentar. Mas mete um louvor ali para você ver. Coloca ali um louvor, liga no YouTube. Coloca um louvor, entra no Spotify aí, coloca um louvor e vai adorando. Quem vai passar de fora vai ouvir você cantando e falar assim: eita, gostaria de estar desse jeito aí. Olha, essa casa pelo visto não tem problema nenhum, mas Deus sabe das suas lutas, Deus sabe da sua angústia, Deus sabe do medo que está no seu coração, mas o louvor vai mudar a atmosfera da batalha. Eles não estavam cantando porque venceram, guarde isso, aqui é diferente. Eles estavam cantando porque eles acreditavam que Deus iria vencer essa batalha. Acredite, confia, essa tua guerra, essa tua batalha é Deus, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil cantar depois da vitória, não é assim? O primeiro ponto que eu apresentei foi sobre Êxodo, o exército do povo hebreu, a nação, né, de Israel, atrás Faraó, na frente Mar Vermelho. Ninguém cantou, mas Deus olha para Moisés: Moisés, eu estou ensinando vocês, tá bom? Então é o seguinte, diga ao povo que marcha. O que é que você tem na mão, Moisés? Uma vara, um cajado. Pois muito bem, usa ele, toca. Beleza, o povo passa em terra firme, e aí eles estão passando, mas eles estão tensos. Por quê? Que eles pensam, a lógica humana, nós passamos, o exército também vai passar, e o problema vai continuar. Aí eles vão, quando ele chega do outro lado lá, o exército vem atrás, o que acontece? Deus estala os dedos, estou aqui parafraseando, as águas se batem, matem todo o exército, porque Deus disse assim: é a última vez que vocês vão ver o exército de Faraó. Aí depois que o exército está lá tudo correndo, as águas fechando, o que acontece? Miriam tira um instrumento que já não era usado mais, aí ela começa a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Está com pandeiro sozinho, mas está meio tímido. Aí quando o outro olha e vê, não, o exército está ali, e começou a aumentar, começaram a adorar. É fácil adorar quando você já recebe a vitória, recebeu a promoção, é fácil. Mas esse contexto aqui está dizendo que eles não estavam cantando porque já haviam vencido seus inimigos. Eles estavam cantando, adorando, porque eles acreditaram no Deus que falou: pode ir, eu estou com vocês. Hebreus 11, que é o capítulo da fé, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmãos, a pastora, quando assumiu o microfone, ela disse aqui, há algo estranho aqui, vamos dizer assim, algo sobrenatural. Há uma dimensão aqui muito preciosa, e a ordem de Deus é: eu estou agindo. Sabe por quê, irmãos? Porque louvor e fé cantando vai trazer esperança para o seu coração. Creia nisso. Louvor, irmãos, é confiança transformada em melodia. Por isso que Deus fala: cante. O louvor aqui não é a celebração de que eles já tinham a vitória, mas é a declaração antecipada do quê? Da vitória.
Às vezes você quer cantar quando tem vitória. Cante antes, meu irmão. Adore antes. Não fica aí borocochô, não. Não fica aí com os pensamentos melancólicos, não. Porque, irmãos, porque Deus está trabalhando. Enquanto o povo adorava, enquanto o exército de Deus que vai lá atrás, porque os levitas estão adorando ao Senhor na frente, está lá cantando, é normal, o exército está aqui, está sendo contaminado, vai cantando lá, está sendo contaminado da presença. Aí eles também já jogam talvez a espada para o lado e começa a cantar e começa a adorar, e começa a adorar, e começa a adorar. Agora não tem mais soldado, agora não tem mais nada, tem adoradores, adoram a Deus, cantam a Deus, e o céu então começa a se mover, a glória de Deus começa a se movimentar. Sabe o que acontece, irmãos? Deus brada dos céus, Deus desce do céu. Sabe o que ele faz? Ele cria emboscada agora para as 3 nações. Os amonitas e os moabitas se uniram, mataram os meunitas. E depois os amonitas e os moabitas se enfrentaram. Sabe por quê? Porque enquanto os adoradores levantavam sua voz, Deus se moveu no invisível. Se você entender o que Deus está falando contigo essa manhã, meu irmão, Israel não precisou derrotar os inimigos. Os próprios inimigos se destruíram, porque Deus recebeu a adoração. O texto 23 vai dizer assim: os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, e tendo-os destruído, ajudaram a destruir uns aos outros. O inimigo entrou o quê? Unido. É verdade que as 3 nações tinham um único propósito. Como é que eles saíram? Destruídos. Eles se lutaram. Quando Deus entra na batalha, Ele sabe transformar a força do inimigo em um instrumento da sua própria força. É isso que Deus vai fazer. Descansa. Descansa e adora. O vale que se transformou, aparentemente era um vale de ameaças, vale de destruição, a Bíblia diz que se tornou em vale de bênção. Sabe por quê? Porque eles se mataram. Quando o povo de Deus chega lá, eles veem tanto despojo, que levaram 3 dias para poder estar levando esse despojo. Entraram de uma certa forma com medo, talvez da perspectiva humana, porque no coração deles, eles sabiam que Deus ia agir, meu irmão. Eles não estavam indo lá para a morte, eles sabiam que Deus iria agir, eles sabiam disso. Eles não estavam indo, já que nós vamos morrer cantando. Não, eles tinham a certeza, a convicção de que Deus era com eles. A guerra agora virou testemunho, porque a Bíblia vai falar, na sequência dos versos, vai dizer que todas as nações ficaram ainda mais temorizadas. Por quê? Porque viu que o Deus de Israel venceu aquela batalha. Eles não tiveram que pelejar. Deus não apenas derrota gigantes, mas Ele transforma campos de batalhas em memórias vitórias. Fique em pé, por favor. Os gigantes caíram, os inimigos foram derrotados, mas quem fez foi o Senhor. Talvez você esteja tentando vencer uma batalha com a sua própria força, com a sua inteligência, com o seu entendimento, com os seus recursos, mas Deus está dizendo, nesta manhã, para mim e para você, ouça o que eu vou falar. Existe uma dimensão de guerra. Guarde isso no seu coração, irmãos, isso é real. Existe uma dimensão de guerra que só é vencida com adoração. Você tem que entender isso. Não porque o louvor vai manipular Deus, mas porque o louvor declara quem Deus é. O louvor declara quem Deus é. E quando Deus ele é entronizado, irmãos, o inimigo vai perder espaço.
Então a ordem de Deus é: continue adorando, né? Continue honrando a Deus, continue. Às vezes o teu problema pode estar grande, mas olha para essa manhã e diz: Senhor, eu não vou olhar mais para o problema, eu não vou olhar mais para a dificuldade, mas eu vou olhar para o Senhor. O braço do Senhor continua poderoso. Deus, irmãos, não está treinando você apenas para lutar. Deus está preparando você também para assistir a manifestação da glória de Deus. Eu não estou falando que Deus não conta com que você seja um guerreiro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem situações que Deus vai olhar para você e falar assim: agora eu vou te treinar para você dormir e descansar, e quando você acordar, eu já vou ter executado o plano. É isso. Às vezes Deus quer colocar você como um espectador. Então aprende a descansar. Deus manda dizer: para de medir gigante. Lembra os espias? Vão, olha a terra, mas olha para quê? Olha para os gigantes. Para e começa a contemplar o braço forte do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. Ezequias, quando ele recebe a carta de Senaqueribe, ele vai até o templo do Senhor. Há pessoas, às vezes, como eu já falei, carregando cartas que deveriam trazer diante do altar. E às vezes você está carregando essa dor, essa angústia. Eu quero nesta manhã, com a autorização do Espírito do Senhor sobre a minha vida, fazer um convite muito precioso para você. Você sabe como entrou aqui. Você sabe como foi a sua semana. Eu quero fazer aqui um ato profético. Se gigantes vão cair, eu preciso levar essa carta no altar. Faça como Ezequias, sabe? Foi ao templo do Senhor. E ele colocou diante do Senhor, porque aquilo que você coloca diante de Deus, meu irmão, deixa de ser seu. Aquilo que você apresenta diante de Deus, deixa de ser a sua preocupação, mas agora passa a ser uma causa dos céus. É os céus que vai pelejar. Deus trabalha nos bastidores. Eu queria te pedir em nome de Jesus, o ministério vai estar adorando ao Senhor, e você também vai estar adorando ao Senhor, mas eu quero te convidar em nome de Jesus. Você sabe das suas lutas, você sabe do seu cansaço, você sabe da ansiedade que você tem lutado todos os dias para buscar a ter paz. Eu quero em nome de Jesus fazer aqui um ato profético. Eu queria que você saísse do seu lugar, enquanto adoramos, viesse aqui diante do altar e trouxesse: Senhor, essa aqui é a minha carta, Senhor. Esse aqui é o meu problema, Senhor. Eu não sei como resolvê-lo. Eu estou perdido nos meus pensamentos. Eu estou perdido nas minhas emoções. Senhor Jesus, mas está aqui diante do teu altar. E eu vou adorar ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor.